Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Gacei, CEO do CVCRM. E como sempre aqui a gente grava conteúdos, informações, tecnologias, dados para transformar o mercado imobiliário. Qualquer dúvida, qualquer informação, para replicar esse conteúdo, entre logo no nosso site lá, cvcrm.com.br. E hoje eu tenho aqui nos nossos estúdios aqui em Sergipe, né, um parceiro, né, que estava no evento junto conosco. Eu disse, cara, vamos lá gravar um pouquinho para você contar a sua história. Valeu, Fabião. Tomás Pereira, tudo bom, meu amigo? José, ele é da Lastro, que nasceu com foco em gestão de aluguel, realizou um pivô estratégico para se tornar uma empresa de inteligência artificial, voltada ao mercado imobiliário. O principal produto dessa nova fase é a Laís, uma IA capaz de qualificar leads, realizar atendimentos de forma humana, rápida. Este episódio aqui vai explorar muito sobre isso, sobre o tempo morto, eficiência e inteligência artificial. E aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo, cara. Pô, muito obrigado, Fábio, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui nos estúdios do CVCRM, parceiro aqui da Laís. Primeira vez que eu estou no estado do Sergipe, primeira vez que eu estou também, obviamente, em Aracaju, e sendo tão bem recebido, já aproveitando para deixar um registro digital aqui na terra de vocês. Então, obrigado pelo convite. E essa terra aqui é maravilhosa, eu não é? Pois é, pouco tempo, né? Eu cheguei essa manhã, mas já estou bem impressionado com o que eu vi, realmente muito bonito. É um lugar incrível. Não, e obrigado por ter vindo só para gravar, né? Não foi, mas foi uma bela oportunidade. Nós estávamos no evento agora da BMI, né? A posse de um sergipano, Jorge, amigo nosso. E eu acho que o quanto é importante essas entidades para o mercado imobiliário. Mas antes de falar disso, queria conte um pouco da sua história. Você primeiro, né, José? Sim. Depois da Laís, por que surgiu para o mercado imobiliário, qual a dor que vocês resolvem? Tá claro, contigo. vamos lá. Eu brinco que o mercado imobiliário me escolheu. Então, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, estudei economia lá na Universidade de Chicago. E quando eu me formei, eu voltei para o Brasil e, na hora de procurar emprego, eu acabei indo trabalhar numa das principais gestoras de investimento americanas, chamada Blackstone. E a vaga que eles tinham era a vaga imobiliária. Eu não tinha relação nenhuma com o mercado imobiliário, mas achei interessante, era uma área muito relevante dentro dessa empresa, eu gostava muito dessa área de investimentos, acabei ingressando lá e fiquei encantado, assim, é um mercado muito legal, tem esse aspecto de você, né, naquela época meu trabalho era completamente diferente do outro dentro do mercado imobiliário, estava numa posição de investidor, então eu viajava o Brasil e a América Latina procurando oportunidades para investir o dinheiro desse fundo, ou geralmente oportunidades mais comerciais, então galpão, prédios comerciais, galpão logístico, enfim, eu olhei muita coisa aqui. Mas nada de no tech, Nordeste. assim. Não, nada de tech, zero, né? Então, galpão logístico aqui, shopping center, torres comerciais, né, torres corporativas, esse tipo de coisa. Fazia toda a análise financeira dessas oportunidades, levava para o comitê da gestora e, se desse certo, a gente eventualmente fazia a execução da transação, cuidava desse imóvel para um dia vender por mais. Tive uma ótima experiência lá, fiquei trabalhando 5 anos nessa empresa, 3 desses anos aqui no Brasil, e 2 deles na Ásia. Então, morei 1 ano em Hong Kong, 1 ano em Xangai, também olhando, né, o mercado imobiliário lá, que são mercados muito mais pujantes aí do que o brasileiro, muito mais liquidez, muito mais coisa acontecendo. Então, foi uma experiência bastante rica. E aí, quando eu saí da Blackstone em 2020, voltei pro Brasil. Bem na pandemia ali? Foi bem no começo da pandemia, assim. Depois até tem uma história. Mas você estava morando lá ou Tava morando na China. Eu saí logo, assim... Então você pegou o início da pandemia. Cara, eu peguei o início da pandemia. Foi você que trouxe, não. Já ouvi essa piada várias vezes, mas enfim, não fui eu que trouxe. Assim, eu voltei 2 dias antes de dar o lockdown na China. Assim. Então foi uma coisa muito louca. E aí voltei para o Brasil com a vontade de empreender. E eu acho que uma coisa que ficou clara para mim, trabalhando na Blackstone, é que dos grandes setores da economia brasileira, e acho que da mundial também, o imobiliário é um dos poucos que não teve ainda uma transformação digital profunda. Perfeito. Né? Quando a gente olha para o setor do varejo, quando a gente olha para o setor de serviços financeiros, puxa, são setores que foram completamente transformados. Hoje a sua experiência de comprar alguma coisa no varejo, com o Mercado Livre, com a Amazon, cara, é muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. No banco, a mesma coisa, e nos imóveis não. Né? Eu acho que o imóvel como átomo, né, como objeto, como esse ativo uma físico... Uma importância que ele é, né? Para tudo isso. Mas ele nunca vai parar de existir. Mas acho que todos esses processos de como é que você consome ele, seja no aluguel, seja na compra, cara, muito pouco mudou, né? Acho que pequenas etapas ali foram digitalizadas,
mas vi essa oportunidade. E aí me associei com o Alan, né, o meu sócio, hoje CEO da empresa. A gente fundou a Lastro em 2021, sempre com esse sonho, assim, de, pô, realmente usar a tecnologia para conseguir transformar esse mercado. No começo, como você bem trouxe, acho que o ângulo que a gente encontrou era um ângulo mais na gestão de locação. Surgiu a inteligência artificial. Então, mas não tinha inteligência artificial. Você tinha assim, cara, a dor do mercado imobiliário é grande, eu vou para esse mercado. Exatamente. E aí o desafio não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, por onde a gente ia entrar. E aí a gente começou a explorar, e a primeira exploração que parecia ali promissora era essa parte de gestão de aluguéis, né? Você tem famílias que tem muito imóvel, pô, como é que o cara faz? O cara faz no Excel, ali na unha e tal. Criamos um SaaS com pagamentos, um processador de pagamento para conseguir ajudar a cobrar esses aluguéis, automatizar esse trabalho. Mas com o tempo a gente viu que não existia uma dor ali. Tem uma chateação, mas não tinha aquela dor latente para alguém parar tudo que estava fazendo e contratar. E esse momento calhou de ser muito próximo ali de quando saiu o ChatGPT. E aí, quando sai o ChatGPT, ali no dia 30 de novembro de 2022, puxa, eu, Alan, as pessoas que estavam ali na empresa na hora, ficamos de queixo caído com aquilo. Assim. Ou seja, aquilo abriu uma possibilidade de você resolver problemas que existem em N frentes da nossa vida que antes não tinha como você resolver. Né? Não existia essa tecnologia. Não era uma questão de você ser mais criativo para saber como é que você ia juntar coisas. Não tinha como você resolver. E aí a gente tomou essa decisão, né, no começo ali de 2023, de focar exclusivamente em tentar resolver dores no mercado imobiliário com inteligência artificial. E aí, até chegar no que é hoje a Laís, cara, a gente brincou, produtizou, fez várias coisas e chegamos, né, no produto que é hoje a Laís. E por que você num produto da Laís? Primeiro, porque Laís. Laís, ela nasce a partir das siglas da empresa. Então, é Lastro Artificial Intelligence System. Né? Perfeito. E aí, na época, tinha um pouco essa coisa das pessoas personificarem as IAs com nome de pessoas, e a gente acabou seguindo essa... Não, e ainda até hoje, né? Ainda até hoje, né? Muita gente faz isso. Tá, e aí, na jornada da construção civil, entendeu-se que vocês entenderam que naquele momento o entendimento e a maior dor era pré-atendimento. Exato. Então, quando você olha para uma incorporadora, né? O core business da incorporadora é desenvolver o produto, pensar no produto, executar o produto, construir o prédio, e porventura ela acaba também tendo que comercializar aquilo, né? E ela faz aquilo não porque ela quer e é boa naquilo, mas sim porque se ela não fizer, puxa, todo esse outro trabalho que ela fez aqui de desenvolver o projeto e construir ele, vai morrer na praia porque não vai ter uma força para o cliente na ponta comprar. E quando você olha o funil dessa parte, da comercialização, e você vai entendendo ele etapa a etapa, você vê que a maior perda dele realmente está na primeira evolução ali de um lead virar um contato. Né? E aí tem várias razões para isso. Né? Eu acho que uma das grandes razões é que 50% desses leads entram fora do horário comercial. Perfeito. Quando o corretor não está trabalhando, né? Quando a pessoa ali na incorporadora não está trabalhando, e você tem um desperdício. Né? E aí não é que aí isso reflete em duas coisas. Essas pessoas às vezes acabam postergando a compra por conta dessa fricção, ou eventualmente comprando em outro lugar. Exatamente. Então, a gente ficou aqui, puxa, se a gente consegue melhorar isso aqui, pô, eu já consigo descer muita coisa para baixo do funil e isso reflete ali pro fundo. E foi isso que a gente fez. A gente começou a criar um produto que justamente se conecta com os módulos de marketing ali da incorporadora. Então, pô, o Meta, os portais, campanhas do Google, esse tipo de coisa. Capta lá. Recebe ele, né? E consegue prover um atendimento 24 horas por 7, todos os dias da semana, indistinguível de um ser humano. Em alguns aspectos, eu diria até melhor do que um ser humano, tem mais paciência, consegue entender mais as pessoas, né? Consegue se desdobrar mais para isso, consegue dar atenção para todo mundo. E aí, a gente conseguiu dar esse atendimento para todo mundo, a todo momento, e isso converteu-se em mais conversão para as incorporadoras. Então, pô, a gente tem vários cases legais aqui de gente que conseguiu aumentar em 30%, 40%, 50% a conversão final do funil, porque colocou lá isso. E a gente sempre falou ali dos 5 minutos do atendimento são prioritários para não perder. Eu vou dar um exemplo meio prático aqui, eu sempre falo isso. Sergipe é um estado pequeno, a gente conhece todo o mercado imobiliário, eu conheço praticamente todas as imobiliárias. Qual é que você vai sugerir para vender um imóvel ou comprar um imóvel? Cara, aquele que me atende mais rápido. É isso mesmo. Eu tô aqui de dia de noite, busco um imóvel, achei um imóvel, o cara não me responde. Aí eu vou isso eu sem A, tá? Vou para outro imóvel, o cara me responde instantaneamente. É esse corretor que termina comprando e vendendo nossos imóveis. Então, a Laís ou as IAs de SDR vêm justamente para pegar essa dor gigantesca. Agora eu quero perguntar o seguinte, hoje vocês estão com quantos clientes já? A gente tem mais hoje em 2000, a gente tá gravando aqui, pessoal, em 2026. Começo de 26. A gente hoje já passou da marca de 1.000 clientes hoje na base.
mais focado no mercado aí secundário, imobiliário. Isso, a gente trabalha tanto no mercado de imobiliárias como no mercado de houses de incorporadores, né? Então a gente atende o mercado todo. E como também integra ali com o CV no nosso ecossistema, né? Exatamente. Acho que um dos grandes pulos do gato, quando a gente criou a Laís, foi que a gente entendia que a gente não queria fazer com que a incorporadora, a imobiliária, tivesse que trocar de sistema. Ninguém quer trocar de sistema. Então, ela é muito mais uma funcionária que vai operar dentro do seu CV CRM e alimentar o CRM, preencher as coisas, ter acesso às informações que estão ali, operar dentro daquele ecossistema, em vez de ser um sistema que você vai ter que implantar e tirar, ou seja, fazer uma troca de sistema. Então, acho que essa é uma das graças que tem da Laís hoje. Uma coisa interessante que eu queria perguntar a você, a captação ali de leads, a maior parte dele hoje, o que você sente que é atendido? É através do WhatsApp, é através do próprio Meta, de forma geral, Facebook, é muito distribuído? No secundário, a maior parte vem de portais verticais, como o Grupo LX, enfim, e outros. E aí no primário, aí já é bem dividido entre campanhas no Meta e campanhas de landing page que a incorporadora faz para aquele empreendimento, né? Que acabam, enfim, vindo ali pelo botão do WhatsApp no formulário que tem dentro daquela e o WhatsApp página. Não tem jeito, é a melhor forma de contato ainda depois que ele converte lá, né? Exatamente, assim, acho que o Brasil ele conseguiu criar o WhatsApp como esse sistema operacional da comunicação, né? De uma forma que acho que pouquíssimo, talvez só a Índia que seja o mais parecido. Mas é isso, o brasileiro não quer mais que você ligue, não quer mais que você fique, então manda mensagem lá, se quiser mandar áudio, troca áudio, não tem problema ali. E essa dependência do Meta também pra gente, né? Tanto de API ali, de vez em quando estável, né? Como é que tá de forma geral? Eu acho que esse é um outro desafio que o empreendedor tem que se dar conta, assim, né? Que você tá operando em cima de uma plataforma que tem as suas regras, né? Não é o SMS, não é o e-mail que você pode fazer, enfim, até um certo limite, claro, spam, esse tipo de coisa. Você tem que cumprir as regras e operar delas da forma correta. E entender isso é uma grande vantagem para uma empresa como nós, que vai ajudar a incorporadora, a imobiliária, a ter uma saúde da conta dela boa. A gente está cansado de ouvir de história de gente que, enfim, quer ser um pouco mais esperto do que a média, fazer disparos avairados aí, perde a conta, dá um mega problema, aí perde muito mais cliente a partir disso. Então, entender e operar dentro da plataforma da Meta é um grande diferencial, é uma coisa que a gente dedica muito tempo para entender. E você falando isso, é o que sempre a gente fala pro nosso time, né? Que a gente tem um comunicador que não tem nada a ver com a IA, que o comunicador, o objetivo dele é justamente fazer o relacionamento homem a homem ali, individual a individual. E a IA está antes aqui que ela transborda o comunicador até que vocês integram. Mas exatamente o que a gente fala muito é sobre a conscientização, a evangelização de respeitar as políticas. Né? Que a maioria, muitas vezes, ou até por custo, ou não, quer fazer disparo em massa. Né? E eu dou até de exemplo aqui com minha equipe técnica. Meu pai é o primeiro usuário que mais me cobra. Ele chega para mim aqui, meu celular aqui, acabei de ser bloqueado o número. Claro, você mandou uma lista de transmissão de 500 contatos, 3 vezes no dia aqui, então vai ser bloqueado. Então e eu acho que a Meta tem que fazer isso também, porque senão, daqui a pouco as pessoas não começam nem a usar, porque vai ser insuportável, né? Então você falar isso sobre conscientização, eu acho que é legal. Mas seguindo as políticas, a gente vê um bom uso e não muito, principalmente de desconexão, né? Perdi o número, não estou conseguindo. Não sei se acontece muito do seu lado lá. Deve acontecer com os maus usos, né? Acontece pouco, assim. E às vezes em que acontece, são vezes em que o cliente, às vezes, é um pouco insistente em fazer uma coisa que a gente aconselha que ele não faça. E até acho que por conta de alguns casos desses, a gente até nem deixa o cliente fazer coisas que a gente tem uma alta convicção que vão dar besteira. Não, você não pode fazer isso. Não, eu quero, tudo bem, mas não dá. Aqui você não vai fazer. Não vai fazer. Bom, e vamos pensar agora de IA mesmo. Vocês hoje consomem a mais forte ChatGPT ou tem um consumo de IAs por trás dentro do produto de vocês? Boa. A gente criou uma arquitetura que é agnóstica a modelo. Então, a gente está sempre mudando os modelos, justamente porque os modelos estão evoluindo. Então, quando nasceu o ChatGPT, a OpenAI, né, que é a empresa por trás do ChatGPT, foi a que se despontou ali como o melhor modelo. As próprias APIs. Exatamente, ou seja, criaram lá o playground deles, GPT-4, aí eventualmente veio o O1, o O3 e tal. E aí, ou seja, boa parte desses modelos que a gente utilizavam eram do GPT. Hoje a gente já está num cenário em que tem uma dinâmica muito mais competitiva nesses modelos. A própria Cloud, então você tem exatamente Anthropic, você tem o Gemini, você tem os modelos chineses, você tem o XAI, você faz alguma coisa no Grok. O Grok, então, a gente hoje vai testando e mudando. Então, e o legal é que quando você fala da Laís, ela não é um agente de inteligência artificial, não é um modelo.
ela é uma combinação de vários modelos, e às vezes para certas coisas a gente vê que, puxa, esse do GPT, o GPT é melhor para esse, ou esse, o da Claude é melhor. Então a gente tem todo um time, né, que fica testando essa orquestração de modelos para entender qual que é a combinação aqui de modelos que a gente vai escolher para cada coisa para entregar a experiência final que ela é. E no final, eu acho que o grande diferencial, estávamos falando até antes de vir para cá, da especialização que nós temos, né? Tanto você vê em relação ao CRM no mercado imobiliário e vocês, assim. Porque testar vários modelos diferentes e atender multissegmentos, né? Você não vai ter nem a linguagem para o mercado imobiliário, né? Eu acho que essa especialização também é importante. Exatamente, assim, eu acho que a IA é uma tecnologia que é muito fácil de você criar um protótipo, fazer uma demonstração e ela parecer impressionante. Caramba, ela fala tal. Mas você efetivamente traduzir isso em entregar a realização da tarefa pela qual ela está sendo contratada de uma forma que ela consiga entregar essa tarefa e um humano consiga assumir e toda aquela lógica de negócio na sua operação funcionar, esse é o que é o difícil. E você pensar que você vai fazer isso em indústrias ou setores que têm lógicas de negócio muito diferentes, tal, para várias coisas, de uma forma horizontal, muito difícil. Então a gente se deu conta disso cedo e falou, cara, vamos focar só no imobiliário, né? Ou seja, só nessa frente da imobiliária, da incorporadora ali, e vamos fazer uma coisa muito bem feita. A ponto de que, poxa, qualquer cliente que utilizar a Laís, ele nunca vai trocar a Laís por uma solução horizontal, porque cara, é muito difícil. Assim, o cara pode cobrar muito menos, pode fazer uma coisa muito mais baratinha ali, mas o cliente vai se dar conta que quando ele contrata a Laís, ela resolve o trabalho. Quando ele contrata alguma outra IA, ela faz uma espuma ali, mostra o trabalho, mas quando você aperta... E alucina muito mais. Exatamente, né? Não vai te confundir, às vezes gera mais prejuízo do que resultado. Naturalmente, um ponto assim, que a gente sempre falou de corretor, tá? A gente já está há 14 anos no mercado, fizemos agora o CV CRM. E sempre a gente via algumas iniciativas, tipo, cara, vou tirar o corretor da intermediação, tal. A gente nunca foi a favor, ao contrário, é o grande força motor do mercado imobiliário. É o cara que vende, o cara que está na ponta. Com a entrada de tanta inteligência artificial, em vários aspectos, não só no pré-atendimento, como também no back-office, como também na automação, também fica, o corretor vai ser substituído. Na minha visão, em hipótese alguma. Ao contrário, agora ele vai ter mais tempo para fazer o papel efetivo do relacionamento e da consultoria dele. Então, sua visão ali em relação a isso, você escuta muito dizer isso, pô, será que esse AI não precisa de mim, vai ser substituído? Eu acho que hoje tem muito essa discussão, né, de quais empregos ou quais empresas vão ser quase que inteiramente substituídas por IAs. Eu acho que dentro desse nosso mercado, você tem uma combinação de duas coisas, né? Você tem, primeiro, o fato do imóvel ser um bem físico. Então, puxa, não dá para substituir concreto e aço por bits and bytes, né? Isso é lei e da até física. O investimento no metaverso aí do próprio Meta se suspendeu. Então você não vai viver na virtual. Então eu acho que assim, a IA nunca vai quebrar as leis da física, né? Ou seja, as leis da física ela nunca vai mudar. E a segunda coisa é que é das transações mais importantes da vida de alguém, assim. Então, assim, a pessoa vai comprar, em muitos casos, ou dois, máximo 2 imóveis na vida inteira dela. Então, é uma coisa que ela vai fazer pouquíssimas vezes. Então, eu realmente acredito que esse aspecto emocional que existe de alguém ir lá, cara, até na hora certa, você tá aí com 30 e poucos anos, seus filhos estão pequenos, compra aquela casa que tem piscina pra você poder crescer com seus filhos ali na piscina. Sabe, aquele tipo de quase que um psicólogo ali, alguém que realmente tem esse tino vendedor para te ajudar a, às vezes, quebrar essas objeções internas que você tem para tomar essa decisão. Eu acho que, como é uma compra muito infrequente, muito importante, e que tem esse aspecto psicológico, eu acho que o ser humano ainda vai estar muito vai ter essa necessidade, E não tem jeito, os sentimentos, assim, em terra de ar quem tem coração é rei, né? Mais do que nunca vamos usar realmente nossos sentimentos. Cara, e o que será que tem por vir, né? Porque todo dia, imagina, a gente quer tecnologia o dia inteiro falando sobre isso, né? O que está por vir aí? Não vou falar nem de forma global, vou falar de forma nacional e do mercado imobiliário. Boa. Pensando na IA, né? Então, a gente teve algumas evoluções da IA. Então, a IA começa ali com uma versão chatbot, com o ChatGPT. Então, é aquela coisa de você melhorar texto, usá-la para fazer perguntas ali e pesquisa. Mas muito receptiva, né? Você pergunta... Muito receptiva. Aí a gente tá agora vivendo uma fase que a gente chama que é a IA agêntica, né? Que são os agentes, ou seja, ela não mais responder, mas de fato conseguir chamar uma API, resolver uma coisa, né? Ou seja, resolver uma tarefa para você, quase que né? Você usar ela como um mini funcionário para resolver uma tarefa. E eu acho que a gente está evoluindo para um momento em que
ela vai conseguir aprofundar mais isso e até, eventualmente, operar um sistema sozinho. Então, você fala assim, ó, vai lá, faz isso, pesquisa isso para mim. Então, ela consegue entrar no computador, acessar o browser que nem um ser humano, acessar várias coisas, te voltar e efetivamente aprofundar nisso. Assim. Então, eu acho que a gente está... o que está por vir, eu acho que nos próximos 6 a 18 meses, é algo desse tipo, assim, que a gente vai ter IAs que vão conseguir fazer mais coisas por mais tempo, assim, conseguindo usar essas interfaces de computador que a gente criou. Isso eu acho que vai destravar muita coisa, assim, porque acho que hoje o que trava muito a IA é essa falta de contexto que ela tem. Então, a inteligência a gente já resolveu, mas às vezes ela responde errado ou algo do tipo, porque ela não tem informação naquele momento. Então, à medida que a gente conseguir dar esse acesso para ela, conseguir ter o contexto inteiro, eu acho que o grau de dificuldade de problemas que a gente vai conseguir resolver com ela vai aumentar. Assim. Então, a gente acha que vai ter muita coisa por vir. E você vê como ela vai poder fazer com que nós nos tornamos mais produtivos, né? Principalmente, Sem dúvida, né? Sem dúvida. E eu acredito que o mercado imobiliário vai ganhar muito com isso em vários aspectos. Eu sempre digo, porque como você contou rapidamente, o cara vai ter um imóvel, 2 imóveis, mais do que nunca ele vai ter tempo até para valorizar o próprio imóvel. A pandemia fez com que o imóvel fosse totalmente valorizado. Mudou tudo. Porque as pessoas trabalhando no home office, as pessoas evoluíram, as pessoas entenderam que poderia sair do grande centro ali para fazer tudo isso. E como você falou, esses 3 momentos da IA, IA mais receptiva, IA como agente e agora IA operadora, é justamente que o ser humano, eu sempre gosto de falar que o ser humano estava se tornando um robô, se você para ver. Né? A gente estava se tornando muito mecânico, muito operacional e cada vez mais menos estratégico. Né? E, cara, e a revolução da IA, principalmente no mercado, na educação. Né? Antigamente, eu acho que você trabalhou em vários lugares aí, como você contou, e a gente, para empreender, a gente tem que estar liderando, tinha que estar treinando, explicando. Eu digo no meu time, as dúvidas que vocês têm, pergunte a IA, dê o contexto para a IA, que essas dúvidas vão ser trazidas rapidamente com as melhores respostas possíveis. Então hoje a IA tem uma capacidade muito grande disso. Agora um ponto como você acabou de falar, que é a especialidade. É a capacidade de ter o contexto. É diminuir as alucinações. Então, de fato, aqui no CV a gente está criando iniciativas de IA como o CV Magic, então a gente tem um assistente CV Magic, a ideia é essa, ele entra dentro do CV CRM e te dá insights para saber, você como decisor, como tomar decisão. Porque muitas vezes você tem relatórios absurdos, dashboards absurdos, e a gente não consegue ler. Então, quer o Seria IA como agente, a IA identificando nos seus dados e já trazendo as informações. Total, então, e eu acho que aí um ponto do mercado imobiliário que está todo mundo falando é a falta de mão de obra na ponta, na construção. Filho de pedreiro, né, não quer ser mais pedreiro. Então eu acredito muito na robotização. O que é que você vê esse movimento aí do FIS digital, robotização, automação? E a China, que você morou lá, em 2020 já era absurdo isso. Imagine com a IA, né? Eu gosto de um paralelo, então, não sei se você já chegou a ver, mas em 2020 começaram a mostrar as primeiras fotos que os modelos de IA estavam gerando. Aí tem um exemplo clássico que é do Will Smith comendo macarrão, assim. Cara, é uma foto completamente zoada, deformada e tal, mas você acha, pô, caramba, a IA fez isso. Aí dá 2 anos, 3 anos, 2023, cara, uma foto perfeita do Will Smith comendo isso. Aí se a gente olha hoje, o que a gente tá vendo? Aí você tá vendo o Optimus do Tesla, pô, você olha, pô, é meio toscão, né? Aí você vê, esses dias eu tava vendo um robô que aprende a jogar tênis sozinho, ele vai, joga tênis lá. Aí você, é fácil da gente esnobar esse tipo de coisa. Mas, assim, em questão de 2 anos, essa evolução vai ser a mesma. É exponencial. E assim, cara, eu acho que, assim, eu não sei se você chegou a ver, saiu na semana passada que o fundador da Uber, o Travis, ele tinha uma empresa de Cloud Kitchen, ele saiu e ele está criando uma empresa chamada Atoms, que é focada em robótica, e ele quer construir robôs que vão ser capazes de resolver o problema da construção civil, construir um prédio com robô. Espetacular. Conseguir minerar uma mina focada em robô. Ou seja, pegar as grandes vertentes hoje da economia que exigem essa mão de obra mais focada pesada, na construção, pesada esse tipo de coisa, e robotizar isso. Então, eu diria assim, na minha leitura assim, bem superficial disso, o terreno vai valorizar, né? Porque, ou seja, vai ficar mais fácil você construir, então vai sobrar provavelmente mais dinheiro para quem é dono do terreno ali, para quem montou aquele land bank robusto ali. Até porque senão o mundo também para de desenvolver, eu digo,
principalmente na parte de construção civil, né? Porque se a mão de Exatamente, obra faltar, o Brasil já exatamente. está passando por isso. Já tá, e eu acho que não é só... Assim, eu acho que a construção civil é muito conhecida e notória esse problema. Mas eu digo na própria Lastro, a gente tem certas coisas que a gente ainda não consegue resolver com IA. Então, pô, precisamos ter executivos comerciais na rua, indo vender e tal. Puxa, vai contratar um executivo de vendas hoje. É muito difícil você achar alguém bom, alinhado culturalmente, tá empenhado ali para fazer a coisa, né? Então, eu acho que é um problema... Cara, eu falo com muito dono de imobiliária, muita incorporadora, e assim, eu diria que 7 em 10, quando eu pergunto, cara, qual é o maior gargalo dessa empresa? Qual é o maior problema? Cara, 7 dizem em mão de obra. É isso aí. E vem cá, depois vocês tiveram agora também o investimento da Prosus aí, né? Que é um grupo referência no mundo aí, né? Tem um brasileiro que é o presidente. Como é que foi isso e como é que tá sendo para vocês? Foi muito recente, né? Foi agora faz quase 6 meses aí que a gente captou o dinheiro. Tá sendo ótimo, acho que a gente já conhecia a turma da Prosus, mas acho que ter eles agora como acionistas, participando do conselho, participando mais ativamente da empresa, está sendo uma experiência incrível. Assim, é realmente um investidor que agrega muito além do capital. Eles têm esse business de portais imobiliários em vários países no mundo, então entendem muito bem dessa dinâmica. Então tem sido uma relação ótima. Assim, acho que desde da pessoa que a gente lida diretamente até das interações com outras pessoas, de outras investidas que estão dentro do ecossistema. Não, e a gente tava até falando no almoço, né? A gente é investido, você sabe que pelo grupo Softplan, História. Cara, como a gente aprende e evolui também, como você falou, desde o item governança até principalmente o tal do Smart Money na veia, né? Os contatos, a capacidade. E eu acho que isso para o mercado imobiliário é muito bom, que tem constância, né? A gente teve muitas coisas que entram, saem, tecnologias, e para a gente transformar o mercado imobiliário também não é de uma noite para o dia, né? A gente tem que ter continuidade. Bom, meu amigo, papo muito legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os incorporadores, para as imobiliárias. Qual é a programação e a previsão para esse ano de 2026 para o mercado imobiliário? Boa. Eu acho que a previsão é uma continuação da adoção à inteligência artificial. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente está focado ali em fazer IA para esse segmento, as imobiliárias incorporadoras estão focadas em fazer o quê? O que é o core business delas? Desenvolver o produto, focar ali em construir aqueles prédios. Então, abram-se para conseguir entender que as coisas estão mudando muito rápido, né? Ou seja, não é que o que a gente fazia ano passado, 2 anos atrás, vai continuar funcionando. É porque é um mercado competitivo, tem muita coisa acontecendo, e que hoje já existem soluções como a Laís que estão entregando resultado real, assim, né? Não é mais aquele orçamento... Não é hype, não é teste. Exatamente, aquele orçamento, faz um experimento ali. Não, assim, a gente tem incorporadoras hoje que, pô, uma verba relevante deles ali está indo para agentes da Laís conseguirem efetivamente ajudar a comercializar os imóveis. Então, acho que se abram a isso, né? Acho que a gente geralmente tem essa percepção do mercado imobiliário sendo um setor mais tradicional. Eu acho que isso não é muito verdade, a gente vê muita gente já disposta a aderir à tecnologia, mas naturalmente tem ainda esse perfil, e eu acho que acho que o recado é que esse perfil deveria se abrir a aderir. E foi ótimo você dizer isso. Hoje ainda no CV, a gente sempre falava muito de evangelização há 14 anos atrás. Aí depois a gente começou a mudar a frase para, cara, não é uma questão de necessidade, é uma questão de mortalidade. Você não ter tecnologia e não ter digital, não tem como você operar. Não, agora eu entendo exatamente isso. Tem uma pesquisa da McKinsey, que a gente sempre levava essa pesquisa para as palestras, para os eventos, há 6, 7 anos atrás, que o mercado da construção civil era o menos tecnológico e ficava apenas à frente da pesca, imagina. Só que a nossa leitura é que realmente melhorou muito. Mudou, né? A abertura de mindset melhorou muito. Porém, sabe o que acontece ainda dentro do CV? Quando você pega ali, ano passado a gente trouxe mais ou menos 400 clientes novos. Desses, uns 30, 40%, sabe o que eles utilizavam de CRM? Excel. Né? Nada contra o Excel, né? Porque o Excel realmente... Mas qual é o item de governança, de segurança, de capacidade? Então, ainda tem muito. E o mercado da construção civil é um mercado que uma pequena construtora é uma grande empresa. Que ela tem o quê? 30 milhões, 20 milhões, 40 milhões, né? É um faturamento expressivo. E a gente começou a notar muito isso. E aí a gente ainda... Eu sempre digo pro meu time, cara, a gente tem que ser ingênuo também, humilde para aprender e ingênuo para ensinar. Porque às vezes a gente pensa que o nosso dia a dia como IA, nosso dia a dia como tecnologia, tá todo mundo no mesmo hype. Eu acho que é o nosso papel, por isso que esse tipo de podcast, esse tipo de conteúdo, é a gente levar também informação. Sem dúvida. Mas o que você falou é bacana. Cara, fique aberto para isso. Vou falar de IA, de SDR mesmo. A referência sempre foi os bots, né? E os bots nunca funcionaram. Em nenhum segmento. Experiência ruim, difícil.
Aí começou a voltar para o humano, mas a IA, cara, é espetacular. IA na ponta SDR, 24%, e a capacidade humana, a capacidade de realmente ela entender. Só que eu quero concluir com 2 pontos e te perguntar. Mas essa IA, ela tem que buscar de algo, tem que ter um playbook claro do empreendimento. Eu sempre digo para as incorporadoras, mais do que nunca agora você tem que ter os dados, não só dados, mas informações alimentadas em algum lugar. Ou no site, ou no CRM. E isso tudo tem que ser consumido de algum jeito, com API e web. Então, assim, tem muita consultora que não usa nada e quando vai usar, vou contratar um sistema desktop. Cara, não vai funcionar. Ou algum sistema online que não tem as APIs possíveis. Então, eu quero te perguntar, tem como a IA funcionar se não tiver o contexto específico dele, de informações dele, e sem algum lugar onde ele consuma com suas APIs específicas? Eu te respondo com uma analogia, né? Tem como um funcionário na sua empresa ter algum sucesso se ele não souber os imóveis que ele tem disponível para trabalhar, aonde que ele registra o que ele trabalha, entender os processos? Não tem, né? Eu acho que na prática esses sistemas, o que eles permitem é isso, é dar contexto para alguém muito inteligente conseguir fazer. Então, você pegar, sei lá, quem foi a pessoa mais inteligente do mundo, talvez o Albert Einstein, ele pode ser muito inteligente, mas se ele não souber como é que trabalha no CV, quem que é o dono do CV, quais são os processos, ele não vai conseguir fazer nada. Então, acho que a inteligência puramente dita não resolve nenhum problema, a inteligência com o contexto é que consegue resolver o problema. E com essas conexões, por isso que a gente fortifica muito o ecossistema, que é trazer soluções totalmente integradas, personalizadas, para ter tudo conectado para gerar dados e dados gerar informação. Exatamente. Não é isso, meu amigo? Se quiser deixar uma mensagem aí pro pessoal. Não, é só gratidão aí, agradecer pelo convite. Enfim, a gente está nessa parceria aí, acho que um pouco mais de um ano e é muito legal aí poder juntar forças, unir forças para conseguir entregar o que tem de melhor para o cliente na ponta, para que ele possa fazer o trabalho dele e a gente resolva todos os problemas por trás. Quero agradecer sua presença aqui, né, nos nossos estudos aqui em Aracaju. E diga, você se apaixonou por Aracaju sempre? Pô, maravilha, adorei a cidade. Digo sempre, né? Menor estado, menor capital, mais pessoas acolhedoras, e aqui realmente é fantástico. E o pior é dizer assim, seu sotaque, eu não perco nunca. Sou sergipano, nordestino, com muito orgulho. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. E aqui conversando com o pessoal da Laís, com o Zé, foi um bate-papo muito legal. Então venha, assista, entre aí, compartilhe, clique, siga, faça o que você quiser para a gente ajudar a multiplicar esse conhecimento. E se quiser mais informações, entre no nosso site, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e muitas informações para imobiliária. Esse é o nosso objetivo. Valeu! Show! Valeu, Zé! Valeu!